Olá, nós somos discentes da UEG, da Unidade Universitária de Itumbiara. Nós vamos apresentar o trabalho sobre ansiolíticos, benzodiazepínicos, antiepiléticos e indutores do sono. Nós somos discentes do curso Bacharelado em Farmácia, do quinto período, do componente curricular Farmacologia 1, docente Luciano Ressurreição Santos e discentes Gabriela Lima, Milene Ribeiro, Prisciane Cuba e Sara Ellen. Eu vou estar desligando a minha câmera, só para não pesar a internet e não travar. Bom, vamos iniciar falando a respeito dos ansiolíticos. Primeiramente, o que são ansiolíticos? Os ansiolíticos são fármacos utilizados no combate aos sintomas causados pela ansiedade. É considerado uma disfunção, e essa disfunção do sistema nervoso central, ela é mais característica do atual século em que vivemos, e parece, em sua grande parte, ser causada pelo próprio homem. A Associação Americana de Psiquiatria conceitua a ansiedade como uma tensão, apreensão, desconforto que tem a sua origem em perigo interno ou externo iminente. Pode ser resposta a um estresse ou a um estímulo ambiental. E muitas vezes também pode ocorrer sem uma causa aparente. A ansiedade, dentro de certos limites, é considerada normal e o indivíduo não necessita de nenhum tipo de tratamento. Quando o quadro tende a se prolongar ou aprofundar, interferindo no desempenho normal do indivíduo no dia a dia, aí sim torna-se necessária a sua avaliação clínica e, eventualmente, a instituição de algum tipo de tratamento. Muitas vezes a ansiedade está associada a certos tipos de patologia, como hipertensão, como asma, hipertireoidismo ou câncer. Também pode causar desconforto grave ao paciente. E nesses quadros, o tratamento ele dá um grande alívio para a pessoa doente. A incidência é maior na população ativa, atingindo na sua vida pessoal e também profissional. Entretanto, torna-se cada vez mais comum a observação de casos de ansiedade em pediatria, e as causas mais frequentes estão associadas ao ritmo de vida que são impostos às pessoas, assim como os problemas de ordem familiar relacionados também à separação dos pais. Muitas vezes não, não se identifica o problema, então o paciente não procura ajuda especializada, e isso pode agravar o quadro clínico, né? E a ansiedade, qualquer que seja o fator desencadeante, apresenta como um agente etiológico o desequilíbrio entre os mediadores, estimulantes e depressores centrais. Porém, não se conhece ainda todos os fatores que são envolvidos, assim como as estruturas, os mecanismos de ação ao nível dos receptores. E existe apenas indicações quanto a determinados tipos compreendidos. Os fármacos disponíveis no arsenal terapêutico contra a ansiedade podem ser classificados em algumas formas, como benzodiazepínicos, os GABA e derivados, agonistas parciais do receptor, e barbitúricos e diversos. Agora eu estarei falando para que servem os ansiolíticos. Bom, quando nós falamos sobre para que serve o ansiolítico, a principal indicação é o transtorno de ansiedade. Só que essa substância atua no cuidado de outras condições psiquiátricas também. Afinal, os medicamentos ansiolíticos, eles auxiliam no tratamento, prevenindo crises e também melhorando os sintomas. Dessa forma, os ansiolíticos também servem para transtorno de ansiedade generalizada, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome de abstinência alcoólica, transtorno disfórico pré-menstrual, síndrome do pânico, epilepsia ou convulsão e também insônia. Agora eu irei falar sobre um tipo, que é o GABA e derivados. Bom, o ácido gama-aminobutírico, ou ácido 4-aminobutanoico, que é o GABA,
é um dos mediadores centrais mais importantes relacionados ao efeito depressor e ao mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. A partir disso, então, alguns países introduziram na terapêutica como um ansiolítico. Só que devido à sua baixa lipofilicidade e, então, a dificuldade em atravessar a barreira hematoencefálica, diversos derivados foram obtidos, especialmente através de latenciação e modificação molecular. Alguns indicam outras possíveis atividades, como acelerador do metabolismo cerebral, tornando útil no tratamento de crianças, em que o aprendizado é mais difícil. Também pode atuar como auxiliar nas sequelas oriundas de acidentes vasculares, cerebrais e arteriosclerose. No Brasil, além do próprio GABA, também é comercializada a vigabatrina, que é o ácido gamivinil gamabutírico, ou ácido 4-amino 5-hexanoico, que é uma forma obtida de modificação molecular do GABA mediante a introdução de dupla ligação. Entretanto, a indicação desses é no tratamento das epilepsias, e outros derivados diferentes estão também disponíveis em diversos países. Agora irei falar a respeito dos antagonistas de serotonina. Eles são considerados ansiolíticos de segunda geração, e o primeiro membro dessa classe introduzido no mercado foi a buspirona. Foi introduzida no Brasil em 1989 e hoje é comercializada com os nomes Ancienon, Ancitec, Buspanil e Buspar. Devido ao grande interesse que foi despertado por essa nova classe de fármacos, outros derivados foram obtidos. Na estrutura da buspirona, distingue-se dois pontos importantes para a atividade, como a imida azaspirodecanodiona e o grupo arilpiperazínico. E observa-se que a atividade máxima ela é exercida quando a porção imídica é unida ao anel arílico por 4 átomos de carbono. O anel relaciona-se com o bloqueio alfa-adrenérgico. E a buspirona, ela apresenta propriedades ansiolíticas que são comparáveis às do diazepam. Em doses terapêuticas, elas não causam sedação e nem relaxamento muscular. Não exerce atividade anticonvulsivante nem hipnótico-sedativa. Também parece não dispor de potencial de abuso, nem leva a dependência física e a dependência psíquica. Não altera os reflexos, também não sofre interação significativa com o álcool. Mas em casos de intoxicação, que os sintomas são náusea, vômito, tontura, sonolência, miose, distúrbios, são procedimentos recomendados a lavagem gástrica e também o tratamento sintomático. Quando administrada pela via oral, a absorção da buspirona ela é rápida, né, e completa. Por via intravenosa, ela atinge rapidamente o cérebro. O pico máximo é atingido entre 60 a 90 minutos após a administração. E cerca de 95% estão ligados às proteínas plasmáticas, é biotransformada através da hidroxilação e de ruptura da cadeia pirimidinopiperazínica, que também dá origem à 5-hidroxibuspirona e o glicorunídeo. E os principais efeitos adversos são a sonolência, tontura, cefaleia, náusea e fadiga. A administração concomitante, né, ao mesmo tempo, com os inibidores de MAO, acarreta aumento da pressão arterial e também pode deslocar digoxina ligada às proteínas plasmáticas. Os ansiolíticos mais usados. Os ansiolíticos mais usados são os benzodiazepínicos. Esse tipo de ansiolítico, ele age na substância GABA e no sistema límbico. Em outras palavras, ele atua no sistema nervoso central, restabelecendo o equilíbrio dos neurotransmissores e diminuindo o estado de alerta. Como resultado, os ansiolíticos benzodiazepínicos provocam o alívio do estresse, da ansiedade, sensação de relaxamento e efeito sedativo moderado.
Essa substância ela aparece em nomes de ansiolíticos como alprazolam, diazepam, bromazepam, clonazepam, lorazepam, midazolam e nitrazepam. Aqui tem alguns ansiolíticos fitoterápicos e naturais, né? Além dos ansiolíticos elaborados por composições químicas, existem dos ansiolíticos que são fitoterápicos, que são substâncias encontradas em plantas e até alimentos que são capazes de acalmar e tranquilizar pacientes com quadros leves de transtorno de ansiedade. Dentre os ansiolíticos fitoterápicos mais usados estão a valeriana, passiflora, camomila, lúpulo, erva cidreira e alimentos ricos em triptofano. Mas quais são as formas de uso dos ansiolíticos? Podem ser utilizados por via oral, por comprimidos ou cápsulas e também por via intravenosa. O mecanismo de ação dos ansiolíticos. Esses medicamentos, eles atuam diretamente no sistema nervoso central, que é o sistema de sinais químicos em que o cérebro utiliza para regular suas funções. Os ansiolíticos, eles potencializam a ação do neurotransmissor GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e que é também um dos principais neurotransmissores inibitórios no cérebro. Então, aumenta a atividade do GABA e produz, assim, um efeito calmante, relaxando os músculos esqueléticos e que faz com que induza ao sono. Agora, eu irei citar um exemplo de ansiolítico, que é o midazolam. O princípio ativo do midazolam é o próprio nome, midazolam. Ele faz parte dos grupos farmacológicos benzodiazepínicos e hipnóticos. Possui indicação para anestesia geral, indução anestésica, sedação e tratamento intensivo. As contraindicações são para pacientes que tenham hipersensibilidade em relação ao fármaco, ao princípio ativo ou a qualquer componente da fórmula. Interações medicamentosas. Se interage com antifúngicos, azólicos, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, posaconazol, eritromicina, claritromicina e entre outros. Sua posologia. A dose habitual é de meio comprimido, 7,5 miligramas, ou de um comprimido, de 15 miligramas, por dia. Nos idosos ou doentes debilitados, a dose recomendada é de meio comprimido, 7,5 miligramas por dia. Algumas das reações adversas são dependência, distúrbios do sistema imune, distúrbios do sistema nervoso central, distúrbios respiratórios e cardíacos, entre outros. Outro exemplo de ansiolítico é o nitrazepam, que também possui o princípio ativo seu próprio nome, nitrazepam, e pertence aos grupos farmacológicos, que são os hipnóticos e os benzodiazepínicos. Possui indicação para insônia e a contraindicação é para pacientes também que tenham hipersensibilidade. Suas interações medicamentosas. Outros medicamentos depressores do sistema nervoso central, como os neurolépticos, antidepressivos, ansiolíticos, tranquilizantes, hipnóticos, anticonvulsivantes, analgésicos, entre outros. Então, ele vai reagir com alguns desses medicamentos que são depressores do sistema nervoso central. A posologia para adultos é de 1 a 2 comprimidos antes de dormir, e para pessoas idosas é de meio comprimido a 1 comprimido antes de dormir. Algumas das reações adversas são sonolência, hipotonia muscular e sensação de embriaguez. Agora, alguns exemplos dos fitoterápicos. Usar o primeiro como a valeriana, em que o princípio ativo é a Valeriana officinalis. Faz parte dos grupos farmacológicos de fitoterápicos, ansiolíticos ou tranquilizantes e hipnóticos. Indicação para ansiedade, fitoterapia e insônia. O seu mecanismo de ação. São vários os mecanismos de ação que contribuem para o efeito clínico do extrato da raiz da valeriana. Também foi identificado para diversos constituintes da raiz de valeriana, como os sesquiterpenoides, lignanos e flavonoides. E também há interações com o sistema GABA, agonismo com os receptores da adenosina A1
e ligação ao receptor de 5-HT1A. Contraindicação, também para quem tem hipersensibilidade ao extrato da valeriana officinalis. Interações medicamentosas pode potencializar o efeito de outros depressores do sistema nervoso central. E a sua posologia varia de acordo com a origem do extrato. Pode-se ingerir 2 cápsulas, uma vez ao dia, ou a critério do médico. Reações adversas, pode ocorrer tontura, indisposição gastrointestinal, alergias de contato, dor de cabeça. Outro exemplo também de fitoterápico é a passiflora, em que seu princípio ativo é passiflora, também mais conhecida como maracujá. Faz parte dos grupos farmacológicos de fitoterápicos, ansiolíticos ou tranquilizantes e hipnóticos. Indicação para insônia, ansiedade, fitoterapia. O mecanismo de ação encontra-se desconhecido, mas a inibição da monoaminoxidase e ativação dos receptores de ácido gama-aminobutírico podem também estar envolvidos. O GABA é o neurotransmissor que induz a inibição do sistema nervoso central e assim causa aquele efeito de sedação. A contraindicação é a hipersensibilidade e alergia. Nas interações medicamentosas, potencializa o efeito do pentobarbital e exobarbital e aumenta o tempo de sono dos pacientes. Sua posologia é de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia. E nas reações adversas pode causar náuseas, vômitos, dor de cabeça e também taquicardia. E aqui também há alguns alimentos que são ricos em triptofano, que podem ajudar nessa questão da ansiedade, como queijo, amendoim, castanha de caju, carne de frango, ovo, amêndoa, abacate, couve-flor, batata e banana. Suas funções ajudam na formação do hormônio serotonina, facilitam a libertação dos componentes energéticos para manter a vitalidade do organismo no combate aos agentes estressantes dos distúrbios do sono e por isso devem ser incluídos na alimentação do dia a dia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os benzodiazepínicos. Eu sou a Gabriela. Como a minha colega disse, os benzodiazepínicos tá dentro da classe dos ansiolíticos. Eles servem para aliviar os sintomas de estresse e de ansiedade. E tem sido uma classe bastante procurada, porque pelo ritmo de vida hoje em dia, as pessoas andam tendo muito isso, muito estresse e muita ansiedade. E Natasha Ribeiro e Marx definiram que o maior índice de procura desses medicamentos é observado nas mulheres e em idosos. As mulheres, por questão de ansiedade do dia a dia, e os idosos, questão de insônia, para melhorar para dormir. Mas o que são os benzodiazepínicos? Como eu falei, uma classe dentro dos ansiolíticos. Essa classe de medicamento tem a capacidade de deprimir o sistema nervoso central e é considerada a mais utilizada no tratamento de ansiedade e insônia. Essa classe, ela apresenta efeitos como redução da ansiedade, sedação, relaxamento muscular, amnésia, efeito anticonvulsivo, hipnótico e bloqueador neuromuscular em caso de doses elevadas. Bom, eles recebem o nome de benzodiazepínicos porque a sua molécula, a sua estrutura química é uma fusão de diazepina com benzeno, então por isso o nome. E eles têm se mostrado seguros
principalmente eu vi a questão que a segurança deles se sobressai a muitos outros ansiolíticos, como por exemplo os barbiturados, devido ao mecanismo de ação, pois eles agem interagindo com os receptores ácido gama aminobutírico e vai ter efeito só se o sistema GABAérgico estiver inteiro. E Amarado e Machado, 2012, diz que, em pesquisa divulgada recentemente, realizada pelo IMS-HARF, demonstrou que o Rivotril, que é o clonazepam, foi o segundo medicamento mais consumido no Brasil em 2008, sendo que em 2004 ele aparecia em sexto lugar. Essa pesquisa só corrobora o aumento do consumo dos benzodiazepínicos. É a questão que eu falei, a classe está sendo mais procurada por ser mais segura, mais eficaz e se sobressair às outras. Bom, eles são administrados normalmente por via oral, devido à boa absorção, que eles têm uma boa absorção no trato gastrointestinal e atingem o pico de concentração plasmática em mais ou menos 1 hora. Mas também existem outras vias para essa administração, sendo a intravenosa, intramuscular e transmucosas. Eles são teratogênicos, podem atravessar a barreira placentária e uma coisa que eu acho interessante é que, além disso, quando a mulher está amamentando, que faz o uso desses medicamentos dessa classe, eles podem causar sonolência ao bebê, à criança, sonolência e sedação, porque ele passa no leite para a criança. E os benzodiazepínicos disponíveis para uso clínico, hoje, eles são divididos de acordo com a duração da ação, sendo de ação ultra curta, ação média e ação longa. Isso está relacionado com o tempo de meia-vida do fármaco. Quanto maior a meia-vida dele, maior a ação. Essa classe tem sua sua metabolização pelas enzimas CYP3A4 e CYP2C9, que são da família P450, que estão no fígado, né? E Amaral e Machado diz também que o uso crônico dos benzodiazepínicos pode levar ao desenvolvimento de tolerância. Quanto maior o tempo de uso e de dose, maior o risco de desenvolver a tolerância. Eles podem causar dependência. Essa classe ela pode causar dependência se usado por mais de 6 meses consecutivos. E essa dependência também não é só pelo uso do medicamento, ela pode ser influenciada pelos problemas pessoais e familiares, pela idade do paciente, às vezes até mesmo a predisposição genética, entre outros. Quando a pessoa faz o uso desse medicamento que interrompe o medicamento de uma vez, não interrompe aos poucos, ela pode apresentar a síndrome de abstinência. Essa síndrome de abstinência, ela ocorre com até 11 dias após a interrupção do medicamento, e os sintomas costumam desaparecer com 4 semanas.
Quais os sintomas dessa síndrome de abstinência? Taquicardia, sudorese, cefaleia, ansiedade intensa, agitação, insônia, vertigens, entre outros. Ele é indicado para ansiedade, insônia, crises convulsivas, a contraindicação dessa classe é para mulheres grávidas ou em aleitamento e pacientes portadores de glaucoma. As reações adversas mais comuns são sedação, diminuição da velocidade de raciocínio, confusão, diminuição das funções físicas e mentais, ataxia, boca seca e gosto amargo. As menos comuns, as reações adversas menos comuns são a cefaleia, fraqueza, visão turva, náuseas e vômitos, desconforto gástrico e diarreia. Algumas interações pode ser com medicamentos que deprimem o sistema nervoso central, medicamentos empregados para o emagrecimento, que contém a finalidade de reduzir os efeitos dos estimulantes anfetamínicos, e também algumas substâncias, como, por exemplo, o álcool, que também deprime o sistema nervoso central. Bom, os medicamentos benzodiazepínicos e suas posologias. A gente tem o lorazepam, com o nome comercial Lorax. A posologia dele, a dose média recomendada para o tratamento da ansiedade é de 2 a 3 miligramas por dia, que pode ser administrado em doses divididas. A dose média para insônia devido à ansiedade é de 1 a 2 miligramas por dia, geralmente administrado no horário de se deitar. Tem o alprazolam, cujo nome comercial é Frontal. Esse Frontal ele também é indicado para transtorno do pânico, e a posologia dele para o tratamento de transtorno da ansiedade, a dose inicial recomendada é de 0,25 a 0,5 miligramas, em 3 administrações por dia. Para o transtorno do pânico, a dose inicial que se recomenda é de 0,5 a 1 miligrama na hora de se deitar, ou então 0,5 miligramas 3 vezes ao dia. E pacientes idosos ou em condições debilitantes, a dose recomendada é de 0,25 miligramas, sendo 3 vezes ao dia. Bromazepam, cujo nome comercial é Lexotan. A posologia em tratamento de pacientes ambulatoriais é feito com 1,5 a 3 miligramas, sendo em até 3 vezes por dia. Em casos graves, em pacientes hospitalizados, recomenda-se de 6 a 12 miligramas até 3 vezes por dia. Tem o diazepam, que é bastante conhecido, cujo nome comercial é Valium. A gente tem a posologia recomendada, que é de 5 a 10 miligramas por dia, e tem a posologia em idosos, que deve ser a menor possível, e os pacientes com distúrbio da função hepática deve ser menor, pois a meia-vida de eliminação desse paciente é mais prolongada. O clobazam, cujo nome comercial é o Frisium, a posologia dele para o tratamento da ansiedade, a dose inicial recomendada é de 20 miligramas, sendo aumentada se necessário, e importante lembrar de não exceder 30 miligramas por dia. Em idosos, se recomenda de
10 a 15 miligramas por dia, e transtorno de epilepsia em combinação com um ou mais anticonvulsivantes, recomenda-se doses de 5 a 15 miligramas, sendo a dose máxima de 80 miligramas por dia. E o clordiazepóxido, cujo nome comercial é Psicocedin. Eu acho interessante só fazer uma análise, um adentro, que esse clordiazepóxido foi o primeiro benzodiazepínico descoberto. A posologia dele é o tratamento para tratamento de casos leves a moderados de ansiedade é de 10 miligramas, de 3 a 4 vezes ao dia, e tratamento de ansiedade grave, 20 miligramas de 2 a 4 vezes ao dia. Em idosos, a posologia recomendada é de 10 miligramas por dia. Os barbitúricos, como a minha colega disse também, está dentro dos ansiolíticos. Eles são depressores não seletivo do sistema nervoso central. Foram muito usados como hipnóticos e ansiolíticos, mas os benzodiazepínicos substituíram os barbitúricos devido à facilidade dos barbitúricos terem de desenvolver tolerância, dependência física e graves sintomas de abstinência. Isso fez com que se procurassem outras formas mais seguras, outros fármacos mais seguros e mais eficazes do que eles. E atualmente existe no mercado o pentobarbital, nome comercial Hipnol. Ele é usado como hipnótico, mas os médicos procuram sempre substituir ele por causa dessa questão que existem fármacos mais seguros e mais eficazes. Bom, eu sou a Milene Ribeiro e vou abordar as drogas antiepilépticas. E para isso é melhor entender o que é epilepsia. A epilepsia é uma doença neurológica que ocorre por um desequilíbrio de sinais químicos e impulsos elétricos do cérebro, caracterizada por convulsões ou breve lapso de atenção. E muitas vezes não há uma causa reconhecível, porém essa crise pode atingir após uma lesão cerebral, trauma, acidente vascular. E para tal controle, medicamentos são 70% eficazes. Bom, existem 3 mecanismos de ação principais, que são a potencialização das ações do GABA, onde várias drogas antiepilépticas atuam através da ativação dos receptores GABA, promovendo a abertura dos canais de cloro, e possuem locais de ligação para GABA e outros que reconhecem benzodiazepínicos e os barbitúricos, por exemplo. A ativação de sítios GABAérgicos ou aumento da disponibilidade sináptica do GABA tem efeito anticonvulsivante, além dos diazepínicos e dos barbitúricos. A vagarbatrina e a tiagabina também agem nos neurotransmissores GABAérgicos. O segundo mecanismo de ação é a inibição da função dos canais de sódio e cálcio, e vários fármacos antiepilépticos afetam a excitabilidade da membrana celular através do bloqueio dos canais de sódio, e a ação sobre os canais de cálcio também pode ocorrer com fármacos antiepilépticos, em particular com a etoxifamida, que bloqueia especificamente o canal de cálcio tipo T, que está envolvido na descarga rítmica e associada a ataques de ausência. A gabapentina pode atuar sobre canais de cálcio tipo L,
embora não se saiba ao certo a importância disso nas suas propriedades antiepiléticas. A ação dos receptores excitatórios, onde alguns mecanismos podem ser importantes em determinados fármacos, são a inibição da liberação de glutamato e o bloqueio de receptores de glutamato. É um neurotransmissor importante, pois é um neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central e o subtipo mais relevante para a gênese e controle de atividades convulsivas do aminoácido excitatório agonista. Esses receptores modulam um canal de cálcio específico e a sua atividade excessiva associa-se a convulsões, até mesmo à morte neuronal. E, infelizmente, drogas que atuam como antagonistas desse receptor não se prestam para uso clínico como anticonvulsivantes. O mecanismo sugerido para a ação do lamotrigina é a diminuição da liberação de glutamato. Bom, e nessa tabela podemos ver algumas drogas antiepiléticas, tipos de crise convulsivas e suas respectivas drogas de escolha. Bom, as crises generalizadas tônico-clônica ou grande mal, nessa crise acontece perca de consciência, contração do corpo e contorção das extremidades. E as drogas melhores escolhidas são a carbamazepina, valproato, fenitoína, lamotrigina. E as crises generalizadas de ausência ou pequeno mal, nessa crise acontece breve lapso repentino de atenção. As melhores drogas escolhidas são o valproato, clonazepam, etexessumida, lamotrigina. Nas crises parciais, simples e complexas, nessas crises parciais, acontece quando apenas uma parte do cérebro é afetada. E nas simples, o paciente há consciência do que está acontecendo com ele, e nas crises complexas acompanha perturbação da consciência. E as drogas escolhidas são a carbamazepina, fenitoína, valproato e a lamotrigina. Nas crises mioclônicas, acontece espasmos rápidos e não causa perda de consciência. E as drogas escolhidas são clonazepam, valproato e lamotrigina. Bom, aqui podemos ver algumas drogas antiepiléticas disponíveis no Brasil, com seu nome genérico, nome comercial e apresentação. A carbamazepina, seu nome comercial é Tegretol, comprimido pode ser de 200 ou 400 miligramas, comprimido retarde de 200 ou 400 miligramas, suspensão de 100 miligramas por 5 ml. A fenitoína, o nome comercial é o Idantal, comprimido 100 miligramas, ampola 50 miligramas por ml. Fenobarbital, o famoso Gardenal, que comprimido 50 ou 100 miligramas, suspensão 1 miligrama por gota, ampola 200 miligramas por ml. Valproato, seu nome comercial Depakene, cápsula 250 miligramas, comprimido 300 ou 500 miligramas, suspensão 250 miligramas por 5 ml. Clonazepam é o Rivotril, seu nome comercial, e comprimido de 0,5 ou 2 miligramas, gotas de 0,1 miligramas por gota. O diazepam Valium, comprimido 5 ou 10 miligramas, ampola de 5 miligramas por ml. Oxcarbamazepina, trileptal, comprimido 300 ou 600 miligramas. Lamotrigina, Lamictal, comprimido 25 ou 50 ou 100 miligramas. Vagabatrigina, seu nome comercial é o Sabril, comprimido 500 miligramas. Topiramato, seu nome comercial
Topamax comprimido 25, 50 ou 100 miligramas e o gabapentina, que seu nome comercial Neurotin, cápsula de 300, 400 ou 600 miligramas. Bom, e vou apresentar alguns aspectos farmacológicos principais das drogas antiepiléticas. A carbamazepina, que como nós vimos o nome comercial é o Tegretol, é uma droga eficaz para tratamentos de crises tônico-clônicas generalizadas e particularmente útil no tratamento de crises parciais complexas, neurologia trigêmeo, transtornos bipolares do humor e síndrome de abstinência alcoólica. Essa droga é absorvida por via oral de forma lenta e completa, o pico de concentração plasmática máxima é de 4 a 8 horas após a administração, e ocorre ligação das drogas a proteínas plasmáticas em cerca de 75%. Essa droga é metabolizada no fígado e a sua administração continuada é acompanhada pelo fenômeno de autoindução enzimática. Suas reações adversas são anemia plástica, aglomocitose, hepatite, tontura, etc. E a droga pode reduzir os níveis sanguíneos dos contraceptivos, haloperidol, valproato, teofilina, texessumida, clonazepam e fenobarbital. A fenitoína tem utilidade no tratamento de crises tônico-clônica generalizada e crises parciais complexas e tem indicação no tratamento do estado mal epilético. Após a administração, sua absorção é lenta e completa, ocorre principalmente ao nível do duodeno e essa droga, os antiácidos diminuem a absorção. No uso intravenoso da droga, liga-se em cerca de 90% da proteína plasmática e pode-se deslocar-se por outros sítios de ligação de proteína plasmática. Os efeitos adversos da fenitoína é ataxia, nistagmo, prejuízo cognitivo, reação de hipersensibilidade, variando desde rauche cutânea até a síndrome de Stevens-Johnson. Outros efeitos incluem hiperplasia gengival, hirsutismo e anemia megaloblástica. O fenobarbital é um anticonvulsivante eficaz e de baixo custo, e seu mecanismo de ação, acredita-se que seu mecanismo de ação se deva, em parte, à inibição neuronal em decorrência do aumento dos neurotransmissores GABAérgicos. Pode reduzir as concentrações sanguíneas de outros medicamentos, tais como outros convulsivantes, contraceptivos orais, beta-bloqueadores e anticoagulantes. Essas drogas também, como o ácido valproínico, elevam os níveis sanguíneos do fenobarbital. Suas desvantagens são sedação, toxicidade cognitiva, comportamental e dependência de pequeno índice terapêutica, metabolizada pelas enzimas microsomais hepáticas, e cerca de 25% da droga é excretada na urina e eliminada lentamente, tem meia-vida de cerca de 100 horas. O valproato é eficaz em muitos tipos de epilepsia e também utilizado em crises de ausência mioclônicas e eficaz em crises de ausência acompanhada por outros tipos de crises epilépticas. É vantajoso na monoterapia, em terapia combinada, em crises clônicas generalizadas e em crises parciais complexas. É um inibidor fraco de dois sistemas enzimáticos que inativam o GABA e GABA-transaminase e a desinogenase semi-aldeído succínica. Porém, estudos in vitro demonstram que esses efeitos são leves quanto à sua utilização química. Há algumas evidências indicando que o valproato pode potencializar a ação da GABA por uma ação pós-sináptica, e o valproato pode ter efeitos sobre canais de sódio, porém mais fraco do que a fenitoína.
Esses fármacos é bem absorvido por via oral e a concentração plasmática máxima é atingida em torno de 1 a 4 horas após a administração. Liga-se em cerca de 90% às proteínas plasmáticas. As reações adversas mais sérias associadas ao valproato é a lesão hepática. A primidona, quimicamente similar ao fenobarbital, porém ela se difere no aspecto anticonvulsivante. Trata-se de um fármaco eficaz no tratamento de crises parciais complexas, é efetiva em crises tônicos-clônicas generalizadas e nas parciais simples. Reações adversas relatadas com o uso do primidona incluem rauches cutâneos, leucopenia, trombocitopenia, anemia magoloblástica e lúpus eritematoso sistêmico. Os benzodiazepínicos, eles são usados no estado de mal epilético, em tratamentos de crises parciais e generalizadas e podem apresentar tolerância e dependência. O nitrazepam tem sido utilizado no tratamento de crises mioclônicas, espasmos infantis e síndrome de Lennox-Gastaut. O clonazepato é ocasionalmente aplicado como antiepilético em tratamento combinado com outras drogas no controle de crises parciais. O clomazepam é outro medicamento que tem sido útil como antiepilético e apresenta vantagem de produzir menor sedação do que outros benzodiazepínicos. E o clonazepam é um benzodiazepínico utilizado primeiramente na terapia de epilepsia, embora possa ser importante valor no tratamento de distúrbios de humor e no transtorno do pânico. Esse agente de longa duração mostra-se eficaz em crises de ausência e crises mioclônicas, sendo também usado no tratamento de espasmos infantis. Estado do mal epilético. É quando o paciente apresenta convulsões contínuas com recuperação incompleta da consciência. E o diazepam é a droga de escolha para interromper as crises. Uma dose inicial de 0,2 a 0,3 mg por quilo intravenoso é lentamente administrado. E este medicamento por via endovenosa pode deprimir a respiração, assim manobras de ressuscitação devem estar disponíveis quando sua administração. Uma dose máxima recomendada para adultos está em torno de 30 mg. Como a ação do diazepam não é duradoura, deve-se fazer a administração EV da fenitoína 15 por 20 mg quilo. Há uma taxa máxima de 50 mg por minuto e a fenitoína precipita-se na presença de glicose. Em casos graves, a administração intravenosa de tiopental, com ou sem relaxante muscular, pode ser necessária. Esse procedimento requer assistência de um anestesiologista. Drogas antiepilépticas e gravidez. A maioria dos anticonvulsivantes produz efeitos teratogênicos, que no caso produz danos ao embrião ou feto. E a suspensão de medicamentos de uma paciente grávida é algo arriscado, tanto para o paciente quanto para o feto. Porém, a depender da frequência e da intensidade das crises, a redução cautelosa para uma dose mínima pode ser aconselhável, especialmente no primeiro trimestre. E muitas drogas antiepiléticas causam deficiência do álcool fólico, por isso é bom suprir essa falta. Os recém-nascidos de mães que recebem anticonvulsivantes na gravidez podem apresentar sérios distúrbios hemorrágicos. Isso ocorre porque essa droga age como inibidores competitivos de fatores de coagulação dependentes da vitamina K. E o sangramento pode ser evitado pela administração dessa vitamina, ao menos nos últimos 10 dias de gestação.
Eu vou falar agora sobre as drogas indutoras do sono. Elas são recomendadas principalmente para o tratamento de insônia. E o que seria a insônia? A insônia ela é um distúrbio que tem como dificuldade iniciar e ou manter o sono, podendo prejudicar o bem-estar físico e mental do paciente, além de suas atividades diurnas. Entre as suas diversas causas estão o estresse, a má alimentação, problemas crônicos de saúde, uso de medicamentos e transtornos mentais, fora outras causas. O tratamento ele pode ocorrer pelo uso de medicamentos ou na modificação no modo de vida do paciente, como uma boa alimentação, regulação do sono e prática de exercícios. As características dessas drogas, elas deprimem o sistema nervoso central e em diferentes graus. O primeiro grau é a sedação, que ela promove uma sonolência com um discreto relaxamento muscular e diminuição da ansiedade. Ela é uma fase mais superficial. Uma segunda fase é a depressão, que ela é semelhante ao sono fisiológico. Ela é uma fase onde aprofunda e se distingue pela diminuição do sono REM. Esse sono REM é o sono do bem-estar, onde se você tiver um bom sono REM, você amanhece bem no outro dia. A fase da anestesia geral, que é uma fase onde ocorre a perca da consciência, diminuição de reflexos, perca da sensibilidade à dor, a ausência de reações aos estímulos externos, onde ficam mantidas somente as funções vitais. E uma última fase onde que ocorre, caso haja uma hiperdosagem, é o coma, que tem as mesmas características da anestesia geral, com diferenciação que é um estado indesejado, onde as funções vitais nem sempre são reservadas. Mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Eles deprimem a atividade elétrica na formação do reticular, causando efeito hipnótico sedativo. Eles facilitam a transmissão inibitória do sistema nervoso central pelo GABA, um complexo importante no organismo, e se liga a receptores existentes ao nível dos neurônios, que existem para se ligarem a substâncias endógenas como propriedades semelhantes aos benzodiazepínicos. Esses receptores do benzodiazepínicos determinaria a modificação na configuração do receptor GABA e a mudança na configuração faria com que houvesse um aumento ou diminuição da afinidade do GABA para com seu receptor. As interações medicamentosas dos benzodiazepínicos, ela busca não associar com outros hipnóticos depressores ou com outros medicamentos depressores do sistema nervoso central, como ansiolíticos, barbitúricos, morfínicos, antipsicóticos e antihistamínicos, entre outros. Devendo ter cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas quando em uso de benzodiazepínicos. Outras substâncias não depressoras do sistema nervoso central encerram estrogênios podem prolongar a minha vida, entre estrogênios podem prolongar a minha vida de eliminação dos benzodiazepínicos através da inibição do sistema enzimático cromossomal hepático. A gravidez e recém-nascidos. Os benzodiazepínicos eles devem ser evitados durante a fase embrionária, na gestação, mesmo tendo o menor potencial de teratogenicidade que outros hipnóticos não benzodiazepínicos. Durante o trabalho de parto, se necessário, deve-se prevenir a substância de meia-vida curta que não forneça metabólicos ativos, para que se possa evitar a passagem de grandes quantidades de droga para a circulação do feto. Dependência e tolerância.
Pode haver uma dependência física e psíquica, mesmo que não tão frequente, com, com uso prolongado e com associação com outros medicamentos. Pode desenvolver uma dependência de forma lenta, quase imperceptível. E também pode haver necessidade do aumento da dose no início do tratamento, devido a uma leve tolerância ao medicamento. E também a possibilidade de que haja uma tolerância cruzada com outros hipnóticos não benzodiazepínicos. Hipnóticos não benzodiazepínicos. As substâncias desse grupo eram muito utilizadas antigamente, mas com o surgimento dos benzodiazepínicos, elas não são mais tão recomendadas como antigamente. Fazem parte desse grupo os álcoois derivados de piperidinodiona, carbamatos, hidrato de cloral e paraldeído, os brometos inorgânicos e metaqualona. Os alcoóis, eles são utilizados como hipnóticos, são os alcoóis terciários, como o etilclovinol e o metilparafinol. Eles eles atuam deprimindo o sistema nervoso central e a sua recomendação é para pacientes com insônia crônica ou que não podem usar outros medicamentos. As suas doses hipnóticas, elas são de 500 a 1.000 miligramas e as doses sedativas são de 300 a 600 miligramas. E o seu nome comercial é Placidium. Os derivados de piperidinodiona. O metilpirolon e o glutetimida são substâncias farmacológicas desse grupo, usadas como hipnóticos com doses entre 300 e 500 miligramas diário, podendo ter reações adversas como intoxicação aguda em decorrência à irregularidade da absorção da droga pelo intestino. O hidrato de cloral, ele era usado antigamente, principalmente e é utilizado principalmente em idosos. E o seu efeito hipnótico, ele se deve à sua transformação em tricloroetano, que possui propriedade hipnótica, e suas principais desvantagens são o seu odor característico e irritabilidade gástrica. E eles não são recomendados para pacientes com doenças cardíacas, pois ele pode provocar depressão do miocárdio. Os paraldeídos, eles são utilizados em pacientes hospitalizados e são administrados por via oral em doses de 4 a 8 ml para fazer a retirada do álcool ou no tratamento de estado convulsivo, como eclampsia e tétano. Os brometos, eles não são mais usados devido ao seu efeito adverso, como irritação gastrointestinal e lesões na pele, decorrente do poder acumulativo dessa droga no organismo, principalmente do sistema nervoso central. A metacolona, ela pode substituir outros hipnóticos que sejam contraindicados para o paciente em doses de 1 a 2 comprimidos de 150 miligramas diariamente. O Zolpidem, ele é uma substância nova e ele vem sendo mais procurado devido às suas vantagens. Ele é um derivado da imidazopiridina e ele age no complexo GABA. E as suas vantagens são a absorção rápida, meia-vida em torno de 2 horas, ele não interfere no sono REM e não fornece metabólitos, além de não causar o efeito rebote da insônia, que se tirado rapidamente. E ele possui uma rápida biotransformação no fígado. O Zopiclone, ele também é um medicamento novo e ele possui uma atividade hipnótica boa e uma baixa toxicidade. Ele é derivado da ciclopirolona e
Ele possui uma meia-vida curta, aproximadamente de 5 horas. E ele também age no complexo GABA, assim como o Zopidem. Ele é recomendado para pacientes idosos e jovens com dose média de 7,5 miligramas. Esse foi o nosso trabalho e essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção. O nosso grupo foi composto pela primeira pessoa que falou, que foi a Sara, a primeira a apresentar. Depois foi eu, Gabriela Lima, após a Milene e depois a Prisciane. Obrigada pela atenção.